Fala, nação! Flamengo podendo ficar sem todos, isso mesmo, sem todos os zagueiros para a temporada de 2024. Bruno Henrique saindo do Flamengo e indo para rival. Mas e o Palmeiras? Tem a ver nessa história aí da movimentação do Bruno Henrique saindo do Flamengo. Vamos explicar toda essa situação. Reviravolta no caso Lucas Paquetá. E ele pode pintar no Flamengo. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, Flamengo, após o jogo contra o Fortaleza, deu férias antecipadas para Diogo Alves, o goleiro, Lohan, Carlinhos e Cleiton. Pois bem, ontem o Carlinhos foi julgado pelo STJD. Naquela expulsão contra o Grêmio. Ele tomou um jogo de suspensão e tudo mais. Só que ele foi julgado por quebrar a cabine do VAR. E aí, a dor de cabeça. Ele foi suspenso por 30 dias. Isso mesmo, 30 dias. E além de tudo, mais uma multa de R$5.000. Vamos lá. A multa, o Flamengo tinha que fazer o jogador pagar pela irresponsabilidade dele. Já a pena de 30 dias, o Flamengo vai recorrer para tentar um efeito suspensivo, como fez com o próprio Bruno Henrique e com o Charles Alcaraz. Beleza. Já vai ter aí o primeiro trabalho para o Flávio Wileman, que é o novo vice-presidente aí jurídico do Flamengo, além de presidente geral, vice-presidente geral do Flamengo. Já o trabalho aí para o Wileman, já nessa gestão aí que se iniciará a partir do dia 1º de janeiro. Bom, então assim, o Carlinhos aí a princípio fora do campeonato carioca, das primeiras partidas aí. E o Flamengo deu justamente essas férias antecipadas para retornar no dia 27, agora, 2 dias após o Natal, né? E ele está aí com o Sub-20 para fazer o trabalho de preparação para as 4 primeiras partidas do campeonato carioca. Mas aí já tendo esse pepino para ser resolvido. Bom, a jornalista Ana Thaís Matos, do Grupo Globo, ontem desceu a lenha na atitude do Boto. Isso mesmo. E aí muitos estão criticando ela e tudo mais. Eu vou ser bem sincero. Ela fala umas merda gigantesca. Mas o que ela falou, ela não deixa de ter razão, não. Tá? E nesse caso, eu apoio ela. Isso porque o que ela falou foi como que o presidente do Flamengo dá um poder enorme para o José Boto, sendo que o José Boto não conhece nada ainda de Flamengo, ele pode estar vendo toda a situação que acontece, a estrutura e tudo mais, para ele decidir a permanência ou não de Felipe Luiz. Inclusive, essa decisão de permanência do Felipe Luiz no Flamengo foi uma tremenda bola fora também do BAP. E ele, na posse, falou que sondou alguns treinadores e que o Boto o aconselhou a mantê-lo no comando do Flamengo. Bom, vamos lá. O Felipe Luiz mostrou que tem capacidade de sobra para ficar à frente do Clube de Regatas do Flamengo num ano tão importante quanto o ano de 2025. Isso aí eu não discordo, eu dou razão à fala dela. E olha que eu não concordo com muita coisa que ela fala, mas isso ela não fez errado não. O presidente do Flamengo, dos 3 candidatos que teve, o que ganhou foi o único que não garantiu a permanência, que não garantia, melhor dizendo, a permanência do Felipe Luiz. E assim,
A crítica dela foi uma crítica pertinente. E isso eu achei um absurdo. E a fala do próprio BAP, para a gente finalizar, e a fala dele no dia da posse, é uma fala que pode cair mal no decorrer da temporada do Flamengo com o Felipe Luiz. Porque, imagina, altos e baixos os treinadores vão passar. A gente espera que o Felipe Luiz venha fazer um trabalho maravilhoso, igual ele fez nessas últimas rodadas que ele assumiu o Flamengo no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, que levou até, inclusive, vamos colocar, essas últimas rodadas e final de temporada de 2024, onde, com a capacidade Felipe Luiz, fez o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil e terminar em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Ele pode ter os seus altos e baixos, e isso vai acontecer. A gente espera que não, mas isso vai acontecer. Essa fala do BAP pode ter um peso gigante. A gente espera que não, mas pode ter um peso gigante. Bom, mudando de assunto aí, saindo de Ana Thaís Matos, vamos falar aí agora sobre a situação aí do que o Palmeiras tem a ver com o Flamengo. Isso mesmo, nação. O Palmeiras está se movimentando aí no mercado. Contratou Facundo Torres, acho que é isso mesmo, e fez uma proposta e está encaminhando a compra de Paulinho do Atlético Mineiro. Mais de 117 milhões de reais aí, mais o empréstimo, incluindo aí 2 jogadores na negociação para o Atlético Mineiro. Mas, Romulo, o que isso tem a ver com o Flamengo? Bom, vamos lá. Tem a ver que o que sai aqui em Minas Gerais, sendo falado na Rádio Tatiaia, que o Atlético Mineiro tentará a aquisição, a compra de Bruno Henrique do Flamengo. Que o Bruno Henrique é o principal jogador aí para entrar no lugar de Paulinho. Isso mesmo. Então a movimentação do Palmeiras em contratar o Paulinho, se essa negociação realmente se concretizar, e ao que tudo indica vai se concretizar, o Atlético Mineiro irá tentar a contratação de Bruno Henrique. Isso mesmo. Então o Bruno Henrique aí pode estar saindo do Flamengo. É isso mesmo, nação. Bruno Henrique aí podendo estar saindo do Flamengo. Vocês são a favor de liberar Bruno Henrique? Eu vou dar minha opinião. Vamos lá. O Bruno Henrique hoje, ele não é um jogador mais tão importante e decisivo como já foi em outrora. Ele hoje dá lampejos, melhor dizendo, de bom futebol. Eu vejo isso. E estou falando isso já há um bom tempo. Depois que ele conseguiu a renovação de contrato de 3 anos com o Flamengo, lá na temporada passada, ele já não vive mais aquela fase decisiva. É um ou outro jogo. E ele, com o próprio Felipe Luiz, ele custou a engrenar. Claro, na maior parte das vezes ele jogando como o centroavante, coisa que ele não consegue fazer. A característica dele não é essa. Mas, mesmo assim, na maioria das partidas, ele ficou a desejar. Acredito eu que também, isso eu já estou falando há quanto tempo? Acredito eu que também, eu acho que já o Flamengo tem que pensar aí no final de ciclo para o Bruno Henrique no Flamengo. Bom, vamos lá falar aí agora sobre a situação do Flamengo ficando sem todos os zagueiros. Isso não vai, acredito eu, que não venha acontecer. Mas por que foi colocado? Porque todos os zagueiros
do Clube de Regatas do Flamengo tem sondagens para deixar o clube nessa temporada de 2025. Todos. Vamos lá. Fabrício Bruno tem clubes da França, que é o Rennes de Jorge Sampaoli, que tem interesse no jogador. Num time da Inglaterra e um time do futebol árabe. Então já começa aí. Léo Pereira tem sondagens do futebol do mundo árabe. Davi Luiz está no impasse de renovar ou não. Pode acontecer da não renovação. Isso tudo porque o Flamengo aí, para os novos contratos de aquisição de jogadores, ou até mesmo renovações de contrato, daqueles que não terão mais o seu contrato se encerrando, que é o caso do Davi Luiz, o Flamengo vai mudar a postura. Não vai pagar mais altos salários. Vai pagar aí variáveis, gatilhos que possa vir a aumentar o salário dos jogadores. E, ao que dizem, o Flamengo aí pode até estar negociando com o Davi Luiz. O Davi Luiz hoje ganha algo em torno de R$ 1.300.000 de salário para ser reserva. E isso hoje não é viável no Clube de Regatas do Flamengo. José Boto chega aí agora no dia 28 e vai sentar para resolver toda essa situação. Mas ao que se fala, e já começa a borbulhar e estourar nos canais, nos sites esportivos e tudo mais, que o Flamengo tem até interesse de renovação, mas por menos de R$ 1 milhão de salário. E bem menos. Vamos ver, e o Felipe Luiz já deixou claro que quer continuar no Flamengo. Vamos aguardar para a gente ver como vai andar essa situação. Já falamos aí de Fabrício Bruno, de Léo Pereira, de Davi Luiz. Isso mesmo. Vamos falar aí agora de Cleiton. Isso mesmo. O Cleiton tem um contrato aí se encerrando com o Flamengo em dezembro de 2025. O seu staff quer que o jogador venha a ter mais oportunidades e vê aí com bons olhos a ida dele para algum outro clube do Brasil, até mesmo do exterior. Vamos falar aí agora sobre Pablo, outro zagueiro que estava no Botafogo e que retorna ao Flamengo. O Flamengo já deixou claro que não tem o desejo de continuar com o jogador. E aí já estuda-se a possibilidade de uma rescisão de contrato amigável ou até mesmo um novo empréstimo. O Pablo tem um salário girando em algo em torno aí de 700 a 800 mil reais no Flamengo. E, para a gente finalizar, o Léo Ortiz, isso mesmo. O Léo Ortiz aí tem sondagens do futebol europeu. E o que pesa mais ainda em relação ao Léo Ortiz, que ele tem cidadania aí, se eu não me engano, passaporte italiano, que se ele vai para a Itália ou para a Europa, conta aí como extracomunitário. Então não conta como extracomunitário. Então ele tem aí possibilidade de jogar na Itália sem ser um jogador estrangeiro. Vamos aguardar para a gente ver. O certo é o Flamengo tendo uma dor de cabeça aí gigante, mas gigante na nossa zaga. Podemos perder aí todos os nossos zagueiros. Vou ser bem sincero, acredito eu que o Flamengo não deixará sair. Por exemplo, se sai o Fabrício Bruno, o Flamengo vai segurar o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que foi principalmente aí o que fechou o ano, a temporada, como a zaga titular. O Pablo, provavelmente pode acontecer a rescisão de contrato, ou até mesmo um novo empréstimo, e o Pablo tem contrato até o final do ano que vem, até o final de dezembro de 2025. O Davi Luiz, esse imbróglio, esse impasse aí, não vai renovar, se não vai renovar. O Cleiton tem o contrato até dezembro de 2025. Vamos aguardar aí. Eu não acredito. Mas todos os zagueiros, com exceção ao Davi Luiz, que o contrato se encerra no final deste ano, e o zagueiro Pablo, que está voltando de empréstimo do Botafogo,
todos os zagueiros têm propostas ou sondagens para deixar o Flamengo. Mas vamos agora, para finalizar o vídeo, falar sobre a reviravolta de Lucas Paquetá. Isso mesmo, nação. O Lucas Paquetá pediu ao West Ham para emprestá-lo para o Flamengo, que o jogador não vê mais com bons olhos o interesse de permanecer na Europa. Aí existe os dois lados da moeda, os dois lados da situação. Vamos lá. O que pesa e pesa muito é a questão do julgamento dele, que vai ocorrer em março do ano que vem. O West Ham até já mudou de ideia e pensa realmente em emprestá-lo, pois ele hoje já não é mais titular absoluto no time, amarga a reserva, vê no jogador que ele não está satisfeito, que ele não está motivado a continuar vestindo a camisa, e isso, como o Marcos Mota fala, o advogado, quem tem o poder de decisão e o poder da situação é o atleta. Não adianta você ter um jogador de futebol no seu elenco que não está satisfeito e não tem mais o interesse em vestir a camisa, que sabe que o jogador não vai render. O West Ham já sinalizou aí que topa emprestar, só que ele quer uma compensação financeira. E aí vem essa outra situação. O Boto se apresenta no dia 28 e a partir dali, desse momento, começa a resolver desembolar todo esse meio de campo em relação de saídas, de empréstimos, de contratações, de tudo. E como vai ser esse valor do empréstimo? Além disso, se o Lucas Paquetá for condenado lá em março do ano que vem e ficar aí proibido de jogar futebol, ou por um período de tempo, ou até mesmo ser banido do futebol, porque isso pode acontecer, não pode ser descartado essas duas possibilidades. E uma terceira, né, ele ficar proibido de jogar na Europa. Aí ele não teria restrição nenhuma no futebol sul-americano. Se essa situação dele ficar proibido somente de jogar na Europa, o Flamengo teria que pagar aí o valor combinado total com o West Ham. Mas se ele ficar parado por um tempo ou ficar proibido de jogar bola, como que o Flamengo faria como ficaria esse pagamento? O Flamengo receberia o valor aí referente ao restante dos meses ou perderia o dinheiro do valor do empréstimo? Porque até então não se sabe qual é esse valor. O que se sabe? Que o West Ham até aceita emprestar sim. E o Paquetá está querendo voltar para o Flamengo. Mas tem esses imbrólios aí. Vamos aguardar para a gente ver. Essas foram as primeiras notícias desta sexta-feira. Sextou, hein, nação? Sextou. Aproveitem com responsabilidade o fim de semana. Você não é inscrito aqui no canal? Não tem problema, mas você pode ajudar a gente da mesma maneira. Senta o dedo no like, comenta, compartilha. E quando sentir à vontade, só clicar no botão de se inscrever. Estaremos aí de braços abertos a recebê-los. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.